Gostava de apresentar o Dr. Pedro Pimentel, que é, para quem não o conhece, alguns podem não conhecer, tem sido um grande amigo da escola. Inicialmente, o percurso do Dr. Pedro foi inicialmente no Ponto Sal, onde teve funções várias, de certeza que, nomeadamente da parte de planeamento do projeto, controle de projetos. Função que ele também arrancou aqui nesta escola, onde fez uma marca muito importante. E quase tudo o que nós fizemos na área do projeto também foi ele que arrancou, procedimentos, essas coisas todas. Portanto, devemos muito a ele e o trabalho que ele fez aqui. Depois passou por uma associação que as pessoas podiam não conhecer bem, mas é a ANIL, que é a Associação Nacional de Indústrias de Laticínios, onde ele foi inicialmente o diretor-geral. Depois depois de alguns anos, passou a acumular também as funções, o estatuto também do presidente, para além do diretor-geral, e durante aquele período foi muito amigo da biotecnologia, ajudou-nos em muitas coisas e tem sido sempre disponível neste tipo de coisas, mas não só coisas palpáveis do trabalho. E atualmente, depois de 2013, se não estou em erro, passou a ser diretor-geral de uma organização chamada Centro Marca, que é uma organização de uma certa importância que tenho certeza no meio de conversa de todo mundo vai explicar. Portanto, a conversa tem este título, tenho certeza que vai ser minimamente respeitado, mas provavelmente com outras coisas no meio, que eu sou o Pedro. Gostava de apresentar-vos ao Dr. Pedro Pimentel. Obrigado, Pedro. Sim, senhor. Olha, isto está, é só fazer e ao longo destes comandos funciona? Uma boa pergunta. Não é esse? Este disse. É isto? Se tu consegues pôr isto a funcionar, vai ser único. Ninguém consegue acertar a baraca com isso. O milhão dos manchas, já estou a perceber, mas isso é o quê? Se não fosse um PC, eu chegava lá. Ora, não sei se isto passa, se não passa, se calhar não passa. Vamos fazer assim, uma coisa mais simples. Pronto. Obrigado pelo convite. Não vou. O time já fez as apresentações da casa. Passei aqui uns anos a trabalhar, há muitos anos atrás, já quase que nem vale a pena dizer quantos. Estamos todos um bocadinho mais velhos desde essa altura. Foi uma casa que foi muito importante para mim enquanto trabalho, não apenas pelo tempo que passei aqui, mas também pelas pessoas que encontrei, por muita gente com quem fui cruzando pela vida fora. Tenho a certeza que quando passei daqui e saí daqui, e na altura não tinha, com toda a franqueza, muita ideia do que é que me estava a meter quando saí daqui, percebi mais tarde que o tempo que passei aqui me foi super útil. Sei que não é uma pessoa às vezes muito referida aqui dentro, mas os anos de trabalho com o Professor Medina foram uma escola, e eram uma escola para muitas coisas, e ainda hoje há coisas que ditos, e se calhar coisas que eu vou dizer hoje que são repetições de frases que vêm desses tempos, e para o bem ou para o mal foi um tempo ótimo que passei aqui, e espero, da maneira como venho fazer hoje, como já o fiz algumas vezes, dar um bocadinho também de mim numa casa que foi minha. Pronto, explicar só o que é isto da Centro Marca, para as pessoas que não conhecem. A Centro Marca é uma associação empresarial que não é uma associação setorial, é uma associação transversal. Tem estes senhores que estão aí na fotografia como associados. Como dá para perceber, são normalmente empresas de muito grande dimensão. Temos um núcleo muito grande de empresas multinacionais, muitas nacionais. E há uma associação que tem esta vantagem, ou desvantagem, para quem trabalhou tantos anos nos setoriais como eu trabalhei, que é completamente transversal. Nós temos aqui empresas de higiene pessoal, temos empresas de laticínios, temos empresas de lentes, temos empresas de tudo e mais alguma coisa. Dentro daquilo, esferográficas e cisqueiros. A Tabaqueira, que é uma empresa muito simpática para se ter como associada. E são empresas que, no fundo, nos dão várias coisas. Uma delas é a possibilidade, com muita facilidade, nós percebemos que um problema, qualquer que ele seja, se é um problema específico de um, específico do setor, se é uma coisa relativamente horizontal, e trabalhar um bocado em função disso em termos de soluções. A Centro Marca.
Centro Marca vale isto em termos de números. Há aqui um número que eu gosto sempre de dizer, que é o da terceira linha, o terceiro número verde. Estas empresas por ano pagam 3 mil milhões de euros ao Estado. É só um número, mas é um número que acho que dá para ter a dimensão do que é que estamos a falar. Estamos a falar realmente de um universo muito significativo. E é uma associação que, ao contrário da generalidade das associações, não tem um leque muito grande de coisas que faz. Tem 2 focos. Estes 2 focos, com os nomes um bocadinho encriptados. A parte de cima, o que nós queremos é garantir a concorrência leal e a equidade, é basicamente a guerra entre fornecedores e supermercados, é isso que quer dizer aquilo, é basicamente o trabalho que nós fazemos e é aquilo que nós internamente na casa chamamos a dor de dentes. E a parte de baixo é aquilo que nós chamamos o sonho, que era ajudar o país, não só aquelas empresas, mas o país em geral, a desenvolver uma cultura de marca, sempre uma cultura de marca pensada em termos de valor. E vamos ver isso um bocadinho mais à frente quando for fazer a apresentação. Nós, a parte da dor de dentes, fazemos-la há muito tempo, fazemos-la, julgo eu, com alguma qualidade, temos obtido alguns bons resultados. É um gueto, é um trabalho muito complicado, porque é um trabalho em que se tem inimigos, é um trabalho onde se faz muita guerrilha, muito joguinho de bastidores, muito lobby, que é mesmo o termo. E há outra área, a área mais da marca, e nós somos um país essencialmente de produção, não somos um país de marcas, e é um bocado nessa área que nós estamos neste momento a tentar trabalhar. Um bocadinho com estes chavões, parecem umas frases soltas, mas isto tem uma lógica. No fundo, nós pretendemos fazer da marca um fator de geração de riqueza, isso é o importante. Nós costumamos, quando falamos de marcas, temos alguma ideia, muitas vezes, de associar à parte glamourosa, os anúncios, as flores, o colorido, menininhas bonitas, homens bonitos, carros, mas esquecemos que por trás de tudo isso existe valor. E é essa parte do valor que é relevante. Numa associação como a nossa, isso tem uma segunda componente importante, que é ser nós uma associação que tem muitas multinacionais. E essas multinacionais são muito interessantes para o país quando são convidadas para vir para cá. Não há nenhum partido, nenhuma pessoa que não vá dizer num telejornal, numa situação qualquer, que é importante atrair o investimento estrangeiro, mas a partir do momento que essas empresas se instalam cá, têm um estigma, são multinacionais. E aquilo que nós tentamos combater não é no sentido de dizer que essas empresas são iguais ou são diferentes das outras. Para mim é um pouco relevante a natureza do capital, é mais relevante o que é que deixam cá em termos de dinheiro, o que é que produzem de riqueza cá. E é esse o trabalho que nós tentamos fazer, no fundo, com toda esta área de reforço da cadeia de valor, tentar que estas empresas cada vez mais comprem matérias-primas cá em Portugal, cada vez mais utilizem as nossas universidades para utilizar o conhecimento das nossas universidades, deem emprego qualificado aqui em certas faculdades. Por isso nós estamos a falar de um universo de empresas que tem que ser educação, pode fazer esse trabalho, ao contrário muitas vezes do tal tecido das micro e pequenas empresas, que é muito importante, muito interessante, mas que não tem o pulmão para fazer muitas destas coisas. Pronto. E no fundo, isto são áreas onde nós trabalhamos, por exemplo, a área da inovação, e é um chavão hoje, acho que não há nenhuma conversa em Portugal que se faça, que não tenha pelo menos a palavra inovação e empreendedorismo. Acho que deve ser as coisas que mais se dizem. A maior parte das pessoas, se calhar, não sabe muito bem o que é que está a falar, diríamos nós. Vocês aqui, por bem de razão, saberão que há coisas que se chamam inovação, que são ridiculamente chamadas de inovação, outras são não tanto. Mas a verdade é que cada vez mais é nesse trabalho de construção de valor, não interessa tanto aquilo que eu produzo, interessa-me a capacidade que eu tenho de ganhar dinheiro com aquilo que produzo. E acho que as pessoas ganhar dinheiro não tem que ser um tabu, é uma coisa normal. Nenhuma empresa, nenhuma sociedade é sustentável se não gerar meios financeiros que as assegurem. E, no fundo, esse, digamos, é o nosso trabalho. E não vos queria amassar muito mais com isso. Apresentação de hoje. Falámos um bocadinho de marcas. E o título da apresentação é para ser provocatório, e é para ser provocatório também para percebermos que a marca é um símbolo de comunicação, e enquanto símbolo de comunicação, há excelentes produtos que nós todos conhecemos, nunca ninguém ouviu falar. O que é que adianta eu ter um excelente produto? Se é para mim, posso ter o reconhecimento dele, ficar super feliz, mas do ponto de vista de criação de riqueza, de criação de sustentabilidade futura do negócio, é a marca muitas vezes que assegura isso. E vamos fazer o caminho começando do início. O que é que seria um mundo sem marcas? Bem, era um mundo sem referências. Eu sei que isto é um maço de cigarros, sei que neste momento, como sabem, há legislações em vários países do mundo que estão a tentar combater o consumo do tabaco através de medidas chamadas de plain packaging, ou seja, de embalagem sem referência à marca, porque acham que o facto de uma embalagem ter uma marca pode funcionar como um atrativo do consumo. Ou seja, os Estados, em vez de assumirem definitivamente a posição de sim ou não aceitamos que o tabaco existe e é taxado e é um produto normal, ou não, é um produto que tem que ser proibido,
fazem estes mixes, que é, tentam retirar a componente de marca. Mas, mais do que ser um mundo sem referências, era um mundo sem sinais identificativos. Os lados direito, eu acho que toda a gente reconhece o que é, mas, por exemplo, do lado esquerdo, nós na parte de cima estamos a falar de quê? Estamos a falar de um tinteiro, estamos a falar de uma embalagem de um perfume, estamos a falar de quê? O de baixo é o quê? É um vinagre, é um... Pronto. Ou seja, no fundo, uma embalagem deste tipo, como é lógico, permite-nos, ou deixa de nos fazer ter referências. Dar-vos, depois falaremos com certeza um bocadinho mais à frente disso, mas dar-vos um número, que é um número sempre interessante. Cada um de nós, quando vai às compras, gasta, em média, 2 segundos a fazer todos os seus atos de compra. Em média. Claro que há uns que demoram 20 e outros demorará meio ou 1 segundo. O que significa que quando eu vou às compras, eu normalmente pego num produto e se eu sei o que quero, é um ato instintivo. Se eu vou comprar um vinho para um jantar de amigos e não sei muito bem o que quero, se calhar estou 10 minutos na prateleira a escolher. Mas se eu vou comprar uma lata de atum, um pacote de leite ou uma espuma de barbear, eu vou e faço o instinto, automaticamente pego. E a marca, como a cor, como a embalagem, é uma bússola. Nós, no fundo, quando chegamos à prateleira, o que fazemos é instintivamente pegar naquilo que é o que julgamos que é o que queremos levar para casa. Vamos falar à frente que às vezes isso gera erros. Há muitas situações em que as próprias marcas, as próprias embalagens são feitas propositadamente para gerar erros. Porque se pretende que, no fundo, a pessoa seja induzida a comprar um produto que não quer. E a verdade é que este ato instintivo faz com que em cada 100 compras que nós fazemos, há 35 em que levamos qualquer coisa para casa que nós não queríamos. Queríamos levar os iogurtes de banana e levamos os ananás. Queríamos levar uma lata de sardinhas e levamos uma de atum, mas também há outras coisas piores, que é, eu queria levar um shampoo da marca X e levei o da marca Y, porque as coisas eram iguais e o formato era igual. Quer dizer, há aqui uma série de situações em que nós somos, de alguma forma, induzidos em erro pela tal falta de sinais identificativos. Mas era um mundo que também não tinha diversidade, no sentido em que, falando num exemplo recente, está neste momento em voga, na Alemanha, o nascimento de uma série de supermercados em que não há embalagens. E isto é dado como sendo o último grito da evolução societária, porque a partir daqui, ou seja, não haver embalagens, significa logicamente poupança em termos de materiais de embalagem, não haver poluição, não haver umas outras coisas, mas, no fundo, estamos a falar de um supermercado de produtos a granel. É um supermercado de produtos a granel, não é outra coisa. E isso é muito interessante quando nós estamos a falar de produtos que não têm distinção. Se eu quero comprar feijão em unidades e quero voltar ao tempo em que o senhor na mercearia metia o jar e passava para o papel de cartão, estamos bem. Mas quando temos uma sociedade em que há diversidade de produtos, a ausência de comunicação, a ausência de meio para eu distinguir os produtos, gera, com certeza, pelo menos para aqueles que têm a escolha em uma parte importante, gera esta ausência de diversidade e de liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha termina, no fundo, num mundo que é um mundo sem cor, e isto é uma fotografia real de um grande prémio do Porto há 60 anos, ou 65 anos, e que era assim, um grande prémio de Fórmula 1 era isto. Hoje em dia, se nós pensarmos numa fotografia de um grande prémio de Fórmula 1 atual, mesmo que fosse a preto e branco, percebíamos que desde o capacete do carro à própria pintura do carro, tudo isso tem associado um esforço de publicidade, tudo isso tem cor, tudo isso gera, de alguma maneira, comunicação, e é essa parte que a marca nos dá, a parte da comunicação que é relevante. Por isso, no fundo, como é que devemos construir uma marca? E diria que não há marcas isoladas, ninguém tem marcas isoladas. As marcas fazem parte de um negócio, de um plano de negócio, e é a parte visível do iceberg. No fundo, eu tenho que fazer uma série de outras coisas para chegar ao ponto em que tenho que ter uma marca para colocar o produto no mercado. Não é tão relevante em alguns produtos, principalmente naqueles cujo destinatário não é um consumidor final. Se estamos a falar de produtos direcionados, como por exemplo um ingrediente para a indústria, a questão da marca não é tão relevante como num produto que é para o consumidor final e que nós pretendemos. Mas, de qualquer maneira, a marca é parte de um plano de negócio, não é mais do que isso, é a ponta final desse plano. E diria que nós devemos começar exatamente pelo início. Começar por fazer aquilo que em qualquer outra área se faz, que é ouvir, tentar perceber aquilo que nós queremos e tentar estruturar e antecipar. A maior parte de nós acha que as marcas é um nome. É uma coisa que nós damos e que fica ali associado e fica bem ou fica mal. Joaquim Silva, com uma marca de roupa, se calhar não é muito bonito.
Não é muito bonito. Se calhar fica mais bonito se fosse Joaquim e Silvix ou qualquer coisa que era um nome mais trabalhado. Mas a verdade é que isso não tem que ser mais do que tal reflexo do que vamos fazer por aqui adiante e que vamos falar. Por isso eu tenho que começar por fazer isto, não é? Tenho que começar por tentar pensar em valores. Isto aplica-se a uma empresa, como se aplica a uma escola, como se aplica a um hospital, como se aplica a outra coisa qualquer. E é preciso, no meio disto, começar a pensar em termos de criatividade e ser diferente. Num mercado que cada vez mais é amplo, e vocês pensem que nós hoje, a parte do digital, num espaço que eu diria de 5, 10 anos no máximo, vai revolucionar completamente aquilo que é a nossa percepção do consumo. Eu diria que o ato de ir às compras a um supermercado, por exemplo, é um ato, por definição, estúpido. É por definição estúpido, porque é um ato em que alguém fez chegar um produto a um sítio, que depois vai para outro sítio, que depois não vai ser levado a casa, quando tudo isto era muitíssimo mais simples se houvesse aqui, em termos logísticos, uma ligação entre quem está a produzir no início, não interessa quais são os elos do meio, e alguém que no fim diz que eu quero um pacote de leite. Bem, o pacote de leite lá ia ter a casa e mais cedo ou mais tarde isto parece uma coisa muito extraordinária, ainda hoje não o é. Dizia alguém há muito pouco tempo que o comércio eletrónico na parte alimentar foi o que começou mais tarde. As pessoas, no fundo, para áreas, claro, a eletrónica foi se calhar a primeira, depois as coisas foram evoluindo. Hoje o têxtil, por exemplo, há uns anos atrás era impensável como é que as pessoas faziam, compravam roupas sem as experimentar. Hoje isso é uma coisa perfeitamente banal e diria que, tirando os produtos frescos, que são produtos basicamente de proximidade, tudo aquilo que é um produto embalado, tem no comércio, na sua forma mais tradicional, tem uns dias, eu diria, mais contados. Vai ser cada vez mais um produto de transação e aí também nos levanta depois grandes dificuldades, porque nós deixamos de ter, o supermercado não tem só a ideia de ir comprar coisas, também tem a ideia de experimentar coisas. Há coisas que eu não reconhecerei, não sei que existem, se não as vir, se não me puserem a provar, se não fizerem a experiência. Por isso, há aqui algumas coisas que em termos de médio prazo vão alterar, mas a criatividade vai estar, logicamente, presente em tudo isto. Uma marca tem que ser também muito isto, não é? Tem que haver a questão do desejo. Claro, marcas há muitas, mas só o iPhone. Toda a gente adorava fazer iPhones. Toda a gente sabe como é que apareceu o iPhone. Toda a gente quer copiar, mas não faz igual. Mesmo que seja igual, ou seja, há aqui uma construção em termos de conceito, de necessidade que se gerou junto das pessoas. E quem diz o iPhone, há 500 outros objetos. Todas as pessoas adoravam chamar-se Gillette, se vendessem lâminas de barbear. Nós, quando vamos comprar uma lâmina de barbear, que isto é um bom exemplo. Só que isto é uma coisa muito portuguesa. Não é? Mas, por exemplo, Gillette é uma coisa internacional, é uma coisa que toda a gente sabe. Vai-se a qualquer lado, não se pede uma lâmina de barbear, pede-se uma Gillette, que é exatamente isso, é uma definição de produto que está um bocadinho para além do nome, e há aqui a passagem, no fundo, aquilo que nós pretendemos, e pensem nisto, se calhar, cada um de nós tem a sua própria marca, o meu nome é a minha marca, de alguma maneira, e isto vai acontecer, ou seja, nós somos aquilo que a nossa reputação é. E, no fundo, todo um processo, seja económico, seja construtivo, de ensino, passa pela construção de uma reputação. E marca é essencialmente reputação. E reputação é uma coisa que se constrói. E não se constrói de hoje para amanhã. Constrói-se lentamente e também é uma coisa que se destrói. Aí, ao contrário, de hoje para amanhã. Por isso é muito fácil, ou eu diria é muito complicado, construir uma boa reputação, mas muitas vezes coisas muito simples podem ajudar a destruir a reputação. Este é um bom exemplo. Há uns anos atrás, num mês de agosto, que é em Portugal, não é por acaso que se chama Silly Season, há uns anos atrás houve um casamento, alguns perto de Lisboa, em que alguém bebeu ácido de uma garrafa de água. E alguém até era muito conhecido, por acaso, e depois aquilo deu notícia no telejornal, e a notícia foi dada com uma jornalista da SIC, com uma garrafa de Vitalis, assim, posta assim, e disse: esta garrafa ia matando uma pessoa. A prova disto é que a marca Vitalis, durante meses, praticamente saiu das prateleiras, esteve fora do mercado a recuperar a respiração, e reparem, isto é uma notícia. Não é uma coisa muito relevante, mas é o suficiente para dar cabo de uma marca, principalmente se uma marca não estiver muito estruturada. Mesmo grandes marcas, vejam o que aconteceu recentemente com a BP, combustíveis, com aqueles acidentes que houve no Alasca dos barcos. Por exemplo, a BP no mercado americano, em muitas zonas do mercado americano, teve que vender postos de gasolina a outras marcas porque as pessoas não iam à BP.
e não ia haver o quê? Tinha havido um acidente. Isso é culposo, não é culposo, não é isso que está em causa. O que está em causa é que, digamos, a reputação da marca foi fortemente atingida. E, no fundo, quando nós estamos a falar de uma construção, e estamos a iniciar, por exemplo, um plano de negócio, se calhar a nossa reputação é zero, a gente parte do zero. Mas ninguém nasceu, a Apple não nasceu grande, nasceu pequenina. Todas as empresas nasceram alguns no tempo, no zero, e fizeram esse processo de construção. E a relevância da marca exatamente é acompanhar esse processo de construção e tentar fazer com que ela, a marca, e vocês chegam ao ponto de hoje perceber que em muitos negócios eu compro uma empresa não porque ela tem fábricas, não porque ela tem pessoas, não porque ela tem isto, mas porque tem marcas. E o que eu quero é as marcas. Porque aquele produto pode ser produzido na China, pode ser produzido, mas aquela marca tem um valor. E hoje, numa transação entre empresas, o valor da marca em termos de ativos pesa muitas vezes mais que todo o capital que essa empresa tem investido, seja em unidades de produção, seja em muitas outras coisas, em processos de investigação e tudo isso. E é a marca exatamente e a reputação que está associada que é relevante. Essa reputação faz-se caminhando. Não é? Exatamente. Como é que nós construímos reputação? Não há nenhum segredo, não há nenhum livro que vá dizer a reputação constrói-se, primeiro passo, assim, segundo, não, a reputação constrói-se tentando errar o menos possível, tentando fazer com que o produto esteja muito presente nas nossas vidas. Um produto tem uma boa reputação para nós, é um produto que é importante para mim, para cada um de nós. Como é que ele é importante para mim? É importante para mim porque eu o uso, porque eu tenho uma boa experiência quando o consumo, porque eu tenho uma relação até de alguma inveja de quem o consome. É um produto que tem um estatuto que é associado a marcas de relógios. Uma marca de relógio que custa não sei quanto. Eu sei que nunca na minha vida vou ter um relógio que custa 10 mil euros, não vou porque não quero. Mas há uma marca que se custa esse valor, e há estudos internacionais que nos dizem coisas tão interessantes como, numa lista de vinhos, esse era um estudo que saiu há meia dúzia de dias, feita a análise das pessoas quando faziam uma prova cega dos vinhos, havia uma solução. Mas quando associado a isso havia uma esqueleto que tinha os preços dos vinhos, as pessoas tendencialmente achavam que os melhores vinhos eram os mais caros. Porque isso faz parte daquilo que nós entendemos que é a lógica de valorização. Nós sabemos que o valor das coisas é muito relativo. Porque é que um relógio custa 10 mil euros e outro relógio custa 50, se calhar são mistérios um bocadinho insondáveis. Podemos dizer que é os materiais que o fazem, que é isto, que é aquilo, mas não é só. É seguramente o valor que está implícito. Porque é que um Mercedes custa o que custa, um Audi custa o que custa, e depois um Volkswagen custa menos e um Skoda custa menos. Porque o reconhecimento da marca é feito dessa forma, é um reconhecimento de qualidade. Não significa que quando eu estou a comprar um carro de gama mais alta, forçosamente eu esteja a comprar um carro muito melhor. Eu estou a comprar marca, estou a comprar garantia, e essa garantia é-me dada, e não pensem que estou a dizer isto pelo lado negativo, ela é dada pelo lado positivo, é se eu tenho dúvidas em relação a um produto, eu sei que aquele produto, aquela marca me oferece uma garantia, e isto é muito visível quando há crises, por exemplo, quando há uma crise alimentar, quando há uma crise de consumo relacionada com qualquer produto, as pessoas têm dúvidas em relação aos produtos e tendem a aproximar-se daqueles que lhes dão mais garantias, porque ao longo de anos são produtos que nunca lhes levantaram problemas, têm um bom estatuto de mercado, e isso, a marca, no fundo, é exatamente a forma prática de o mostrar. Pois, além de ser algo que tem que ser construído e que tem que ser ganho em termos de reputação, as marcas têm que se mostrar especialistas. Isto aqui é uma área... e esta fotografia não foi escolhida por acaso. Acho que toda a gente sabe o que esta fotografia representa. Isto é um painel de rolos de papel higiênico da Renault. E é uma questão interessante que é perceber, por exemplo, como é que uma empresa que faz papéis higiênicos, eu diria que dentro das commodities é a coisa mais commodity do commodity, e se consegue ser diferente, se consegue ser inovador, não o sendo, porque no fundo nós não estamos a falar de outra coisa que muitas vezes dar cor a um artigo que não é absolutamente diferente do original, mas que se marca toda a diferença. Se vocês hoje forem pela Europa fora, percebem que a Renova não é uma marca portuguesa. A Renova já passou muito para a fronteira de ser uma marca portuguesa, e é um caso de estudo exatamente por isso. É difícil, se calhar não é tão difícil fazer isso num gadget qualquer. Agora, em papel higiênico, é com certeza difícil. E o que é que quer dizer com isto de ser especialista? Quando eu tenho uma marca que serve para tudo, e agora fazendo aqui um bocadinho o meu papel de costume, que é bater nos senhores dos supermercados, quando nós chegamos a um supermercado e a mesma marca serve para vender salsichas, fraldas, lâminas de barbear e tudo aquilo que vos passa pela cabeça, essa marca existe, tem uma força, mas nós não podemos dizer nunca que
que a pessoa que tem essa marca é especialista em lâminas de barbear, ou que é especialista em papel higiênico, aproveita a sua marca para vender produtos. Mas as marcas de referência nos produtos são sempre aquelas que produzem normalmente gamas relativamente estreitas de produtos. Vocês não encontram marcas, podem dizer assim, a Nestlé. Mas a Nestlé, mesmo uma Nestlé, quando chega ao produto, tem gamas completamente diferenciadas, com marcas completamente diferenciadas. E é especialista em cereais, é especialista em café, é especialista em chocolate, é especialista nisto, é especialista naquilo. E nas nossas empresas, nós vamos verificar que normalmente as boas marcas são marcas que sabem muito de alguma coisa. Sabem de vinhos, sabem. E têm alguma coisa que os marca a diferença relativamente àqueles que são um supermercado de marcas. São, no fundo, alguém que tem uma marca, 2, 3, 5, não interessa quantas, mas que não tem uma política de jogar esta marca com nenhum tipo de especialização. Por isso, o facto das marcas serem especialistas não é aqui uma questão de jargão, nem sequer de racismo em relação às outras. É as boas marcas, são marcas que têm um trabalho feito em áreas muito concretas e cada uma das pessoas que está aqui, que está ligada com os seus setores, sabe que isto não é mentira, com certeza. No fundo, aquilo que nós dizemos é que todos os produtos são iguais, mas nem todos têm as mesmas características. Eu posso vender maçãs, mas nem todas as maçãs são iguais. A minha casa, eu sei que não se pode dizer isto, mas toda a gente gosta muito de uma coisa chamada Pink Lady. É uma maçã francesa, não é portuguesa, é uma maçã muito mais cara que as maçãs normalmente estão no supermercado, mas é uma maçã que tem um sabor diferente, é uma maçã que tem uma textura. Nós preferimos essa, eu até falo que é. Mas cada um de nós, quando faz as suas escolhas, faz essas escolhas em função das características do produto e dentro das características dos produtos, daqueles, em termos de marca, que mais se aproximam do que nós desejamos. Aí, no fundo, é um bocado isto, quer dizer, cada um de nós, e há uma discussão muito típica nos departamentos de marketing das empresas, que é esta, dizer as novas gerações, por exemplo, não são tão marquistas como eram as gerações anteriores, que tinham uma ligação mais próxima às marcas. Eu acho que isto, no fundo, é uma ideia, na minha opinião, errada, pelo seguinte, quer dizer, eu acho que toda a gente é marquista para aquilo que nos interessa. Se perguntaram a uma criança de 15 anos qual é as sapatilhas que vai usar, ele é perfeitamente marquista. Não quer nenhuma sapatilha, quer Nike ou quer o que seja, mas quer uma marca. Se lhe perguntarem no telemóvel que usa, também as pessoas completamente... Agora, se lhe perguntarem se o Ice Tea é Pingo Doce ou é Tetley, aí já é o que for mais barato. Por isso eu acho que cada um de nós é marquista naquilo que nos diz realmente respeito e naquilo que nós somos apreciadores e naquilo que nós temos interesse. Quem gosta muito de vinhos, se calhar não vai comprar um vinho de 3 euros, uma marca qualquer, vai comprar um vinho. Por isso, há aqui perspectivas que são diferentes para todos nós e, no fundo, a ideia, e este slide pretende dar essa ideia, nós temos, cada um tem a sua forma de estabelecer preferências e essas preferências fazem com que produtos que para alguém são muito importantes, eu não vou ao supermercado, eu falo por mim, não há produtos que eu chego ao supermercado e pego num qualquer, não tenho uma grande preferência, e há produtos que eu vou ali e se não houver aquele que eu quero não levo nenhum, porque é aquilo que eu quero e não é o outro. E acho que, na maior parte das pessoas, com mais dificuldade económica ou menos dificuldade económica, para mais produtos ou para menos produtos, todos nós, no fim, há uma parte do nosso dinheiro que reservamos para coisas que realmente queremos. Mesmo as pessoas que têm muito pouco, se pensarem bem, todas essas pessoas, em determinados bens, não abdicam de determinado tipo de consumo. Se calhar noutros é um bocadinho borrifante, mas há sempre alguma coisa que para nós é sempre mais importante para o vizinho. E no fundo as marcas também fazem isto. Nós quando falamos em marca normalmente não estamos a falar só de um produto. Não estamos a falar só das características, faz bem, faz mal, vai bimbi, cozinha, vais não sei o quê. Não, já são conceitos. Já tem uma série de coisas que são intangíveis. O caso da Apple acho que é um caso fácil de fazer essa analogia. São características que existem que vão muito para lá da característica física do produto. São questões de status, são questões muitas vezes de design, de imaginário que nós associamos a este produto. Tem linhas. Porque é que, por exemplo, roupa Ferrari vende? As pessoas associam o consumo desse tipo de roupa a um determinado estatuto de vida. Mas ninguém está a dizer que um polo da Ferrari é muito melhor que o polo da não sei o quê. Não é isso que estamos a falar. É basicamente a pessoa transportar aquele símbolo numa t-shirt, está a dar uma ideia aos outros. E nós, no fundo, não somos todos assim, seguramente, mas há muitos de nós que gostam. Por exemplo, há pessoas que detestam, as senhoras que detestam carteiras que tenham lá chapado o nome da marca. Guess, o Carolina Herrera, o CH, o CC. E há pessoas que ao contrário, há pessoas que gostam imenso. As carteiras até pode ser bonito ou feio, não está tão importante, desde que nós conseguimos dizer aos outros
E aqui em Portugal há uns sítios belíssimos para fazer compras de objetos desse género, e é divertido sempre ver, normalmente os domingos de manhã a seguir aos sábados, são sempre muito divertidos para perceber como as marcas são importantes para as pessoas, porque as pessoas às vezes usam artigos, não importa muito bem a origem, mas em que a marca está muito presente. Podemos dizer que isso é um exagero, que não é um exagero, mas a verdade é que isso tem algum aspecto que senão as pessoas não o fariam, importante na vida das pessoas. Pronto. Depois aqui há mais uma vez a questão, como é que eu consigo ser especialista, como é que eu consigo ser diferente? Só consigo ser diferente se estiver à frente dos outros. Nós não podemos, as pessoas não inovam porque calhou. As pessoas inovam porque têm normalmente um foco, querem fazê-lo. As pessoas não criam novos produtos porque é giro. As pessoas criam novos produtos porque isso faz parte normalmente de uma linha de continuidade em que nós percebemos, por exemplo, que uma marca tem que mexer. Uma marca que tenha um produto fantástico, mas que seja o mesmo produto desde 1954, provavelmente hoje as pessoas estão cansadas. Há uma questão, a nossa vida exige coisas novas. E quando nós muitas vezes podemos ser as pessoas mais tradicionais deste mundo, mas quando chegamos a um espaço e há alguma coisa de uma marca que eu, por exemplo, já conheço e que eu vejo que é nova, a minha tentação de experimentar é sempre maior do que será a de um produto que eu nunca vi mais gordo nem mais magro. Por isso, nós temos esta associação que facilmente nos faz dizer que uma boa marca também é uma marca que nos vai apresentar ao longo da vida coisas que nos permitem ir pensando, hoje estás aqui, falando outra vez da questão da Apple, não é? Hoje estamos a falar do iPhone, amanhã estamos a falar dos iPads, depois da manhã já estamos a falar de uma coisa, por exemplo, a própria Apple hoje a falar internamente, a dizer que o negócio dos novos iPhones está a matar o negócio dos iPads, porque no fundo quem tem aqueles telemóveis com 1,5 m de altura já não precisa ter um iPad, porque no fundo faz as duas coisas com um telefone só. Por isso, há aqui uma continuidade. A verdade é que cada vez que uma marca dessas faz uma conferência para anunciar as suas novidades, isso é notícia no mundo todo. As pessoas estão expectantes e, invariavelmente, no dia a seguir, 50% no mínimo dos comentadores diz que está muito desiludido, porque estava a contar com coisas muito mais revolucionárias, aquilo afinal é uma continuidade. E é um bocado esta expectativa que se gera, que só é possível quando se tem realmente grandes marcas, como há um lançamento de um carro. Nós sabemos que há todo um alarido que se faz à volta disso, e que há sempre, o que dizia que o modelo anterior, a carroceria é muito mais bonita, os novos são até feio, há sempre esta resistência que nós todos temos à mudança, mas simultaneamente nós estamos à espera que estas marcas nos tragam todos os dias coisas novas. Pronto, no fundo é aquilo que dissemos há bocado do Quispo e da Gillette. Assim, o que é que toda a gente desejava? Toda a gente desejava ter a marca que eu amanhã vou ao supermercado e peço, em vez de falar de espumador BF e Palmolive, ou se eu falar disto, falo de uma marca. Isso era o que todos desejávamos. Obviamente isso não é possível. Não há duas Avon no mundo, não há duas Gillettes no mundo, não há duas não sei quem no mundo. Toda a gente gostaria de o fazer, e quando nós temos mercados portugueses, ou mercados pequenos como o português, há uma dificuldade maior, que é depois ganhar a questão da escala. E é por isso que muitas vezes nós temos muito boas empresas. Eu diria que hoje quem tiver em Portugal uma muito boa empresa, a melhor solução para o seu crescimento é vender. É quem tenha uma muito maior empresa e que possa fazer disso um bom negócio. Logicamente que nós em Portugal temos ainda uma cultura muito de produção. E é aqui que às vezes se joga. Nós, há relativamente pouco tempo, estive numa apresentação na área do setor têxtil e alguém dizia que o setor têxtil em Portugal está a viver um período muito interessante, recuperou depois daquela fase muito complicada dos anos 90, recuperou muito, hoje há muito boas empresas, mas tem um foco. São grandes produtores para grandes marcas. Isto é, o foco da maior parte dos nossos industriais é fazer, exagerando, fazer t-shirts para a Boss. É para a Boss, não é para outra marca qualquer. Mas a verdade é que uma t-shirt sai daqui e custa 5 euros, chega à Boss e leva o símbolo da Boss e sai da Boss a custar 50. Por isso, a Boss pôs o símbolo e ganhou 45 euros e nós fizemos um trabalho brilhante e ganhamos 5. E é aqui neste jogo que eu acho que numa altura em que tanto se fala dos tais empreendedorismos, das startups, de tudo que nós sabemos e mais alguma coisa, é importante que as pessoas que estão hoje a começar tenham a percepção que trabalhar desde o início na construção de um bom produto, de uma boa ideia é fundamental, mas que isso tem que chegar ao mercado e tem que vender. E tem que vender e tem que ter uma marca. A marca é aquilo que dá o reconhecimento de valor. Nós podemos dizer que marca é qualquer coisa que podemos chamar. Mas a verdade é que se eu não conseguir individualizar o produto, se eu não conseguir comunicá-lo como uma coisa diferente, eu vou ter um produto mais num monte, e não é exatamente isso, presumo eu, se pretende.
Depois há a questão, também é importante, a questão da inovação e a questão da comunicação. Acho que toda a gente sabe que é isto, no fundo. São frases que vocês aqui na casa com certeza dirão todos os dias e a todas as horas. Noutros sítios não é bem assim. Mas a verdade é que nós não conseguimos ser inovadores em tudo o que fazemos. Nem tudo é disruptivo, nem tudo que nós fazemos consegue ser diferente, completamente diferente. E a verdade é que muito daquilo que nós chamamos de inovação é não mais que diversificação. É a ideia típica do eu tenho um iogurte que é banana-morango, depois tenho um iogurte que é morango-manga, depois tenho um iogurte que é mango-banana. Quer dizer, estamos a falar de produtos novos, mas que não são realmente novos. Eu tenho uma garrafa de água de 1 litro, tenho uma garrafa de meio litro e queria uma garrafa de 75 centilitros. É outra garrafa, não é um produto novo, mas no mercado isso pode gerar algum tipo de inovação. Nem tudo o que nós chamamos de inovação é realmente inovação, mas a verdade é que também, por outro lado, a inovação, na maior parte dos casos, quando é efetivamente disruptiva, é um processo muito caro. Muito caro. E quando estamos a falar de produtos de grande consumo, que é precisamente a área que eu, digamos, conheço melhor, nós, além de todo o investimento que temos que fazer no produto, até chegarmos à versão que o produto vai comprar, temos um investimento brutal que temos que fazer para que o produto chegue ao mercado. E fazendo mais uma vez a apologia dos bandidos do outro lado, estou a brincar, mas é um bocadinho a sensação que fica sempre. Em Portugal, por exemplo, imaginem que a garrafa de Vitalis, amanhã a Vitalis resolve pôr cápsulas vermelhas em vez de azuis. Ficava mal, eu sei, o vermelho não era a cor mais indicada para a Vitalis, mas imaginem isto. Lançar uma garrafa nova de água em Portugal custa, se eu quiser que ela esteja presente em basicamente todos os supermercados, um mínimo de 250 mil euros. Para colocar à venda. Não é para vender. Para colocar à venda. Significa quantas garrafas de água eu tenho que vender para recuperar um investimento desta ordem de grandeza. Significa que muitas vezes a inovação é muito bonita, mas depois encontra este obstáculo. Se nós estamos a falar de produtos realmente novos, a expectativa que eu posso ter e a garantia que eu posso ter de que este produto vai ser um sucesso de vendas é baixa. Qualquer coisa que é realmente novo tem sempre duas hipóteses, correr bem ou correr mal. E alguém dizia há uns anos, um diretor-geral aqui numa empresa em Portugal, dizia que todos os produtos têm 2 dias gloriosos, que é o dia em que são lançados e o dia em que nós decidimos parar. Já estamos fartos de perder dinheiro. E esse dia é glorioso também. E há produtos, eu tenho histórias até pessoais divertidíssimas com isso, que há uns anos havia uma marca no mercado chamada Danio, que agora voltou e está a desaparecer outra vez, que era uma marca da Danone, que eram umas mousses de queijo fresco, um tipo de iogurte, e havia uma gama específica com baunilha, em que não tinha baunilha aromatizada, tinha favos de baunilha e a semente de baunilha. E no célebre período em que a Delta fez o acordo com o Timor para comercializar cá em Portugal a marca Delta Timor, que depois aquilo oferecia, ou uma série de escolas que foram construídas em Timor, o governo timorense, que também é produtor de baunilha, teve um contacto connosco e perguntou se havia alguma empresa em Portugal que estivesse interessada em fazer uma coisa parecida, que era um Danio baunilha, uma marca qualquer baunilha com baunilha de Timor. Bem, na altura a pessoa que estava à frente da área de qualidade da Danone era uma pessoa muito próxima e eu fiz a chamada telefónica. Tal, Paula, olha, está aqui o governo de Timor, não estarás interessada? E ela disse-me, vamos descontinuar a produção do Danio baunilha. Descontinuar. Então o produto que eu mais gosto, vocês vão descontinuar. E diz ela, eras tu. Nós sabíamos que havia um consumidor desse produto. Não sabíamos quem era, mas eras tu então. Pronto, então já estamos mais descansados. Há realmente produtos que são lançados, e esse caso desse Danio, na versão dessa altura atual, gastaram-se rios de dinheiro em comunicação. O Danio no inicial era um relógio, tinha um relógio, que era, se calhar vocês lembram-se desse anúncio, que dizia que aquele era um produto ótimo, que era um produto que substituía as refeições de meio da manhã e que tinha, pronto, não interessa. Comunicação. E a verdade é que esse produto, ao fim de uns meses, desapareceu do mercado, por isso simplesmente não vendia. Outro caso concreto era um caso fantástico de um sumo que a Parmalat tinha com a marca Santal, que era um sumo verde. E quando se virava para os copos, parecia sopa de espinafres em versão sumo. Que era um produto excelente, porque aquilo tinha todos os vegetais, as proteínas, se quisesse estava lá tudo. Só que ninguém bebia aquilo, porque entre outras coisas era difícil, a abordagem ao produto era difícil. Não era exatamente o que as pessoas estavam à espera de um sumo.
tinha uma embalagem giríssima que era feita com aquela... Há uma obra de arte, não sei qual é o autor, que é um rosto humano feito todo com vegetais, com cenoura. Era essa, eles tinham obtido a licença para utilizar isto. O produto tinha tudo para ser um sucesso. Pá, e durou 3 meses no mercado. E ao fim de 3 meses no mercado, foi tomada a tal decisão gloriosa. Para-se. Por isso, nós normalmente, quando estamos a falar em produtos deste tipo, temos que pensar que estamos a investir, pá, mas é um investimento caro e que não tem nunca sucesso garantido. E que nós pretendemos fazer sempre isto. É estar à frente da concorrência. Quer dizer, o que é que se pretende quando se faz o lançamento de um novo produto, uma inovação? É eu ter um tempo, e no mundo que corre esse tempo é cada vez mais curtinho, em que eu sou o único que tenho, seja lá o que for. Pá, o problema todo hoje é que hoje sempre foi fácil fazer cópia mais descarada ou menos descarada, seja lá o que for. Hoje em dia é mais fácil, com digamos, toda a circulação de informação. Hoje não é preciso ir a uma feira na China para saber que produtos novos é cá na China. Quer dizer, isto hoje, as coisas, digamos, o mundo é muito mais pequeno e a vantagem competitiva que se obtém quando se lança um produto é também ela muito mais curta. O que obriga que quem realmente inova tem que pensar sempre, quer dizer, não posso pensar que para fazer uma inovação eu estou 10 anos a pensar na próxima. Tem que haver aqui uma mecânica de estarmos sempre, tentar estar sempre um passo à frente da concorrência. E isso é muito, muito caro e é muito difícil, principalmente em estruturas pequenas. Quando nós estamos a falar de empresas que não têm meios humanos, por muito apoio até que as próprias universidades possam dar, faz falta. Há massa crítica, por isso é que as empresas de maior dimensão, a dada altura, o que é que fazem? Eu não consigo inovar, mas há ali uma empresa pequena na Irlanda que está a desenvolver uma coisa qualquer distante. Compro. Se vocês forem ver, muitas das inovações que as grandes empresas hoje lançam no mercado foram empresas que nasceram em pequenas escalas em determinados sítios, mas que a dada altura foi a melhor coisa da vida que aconteceu seguramente a quem fez a invenção, em vez de andar a massacrar a cabeça durante anos, foi ganhar. O seu esforço foi devidamente recompensado quando se chega a esse ponto em que se consegue vender. E nós temos casos aqui em Portugal de muitos projetos desse género, que são vendidos a grandes empresas internacionais. Se calhar, para a história, o que fica é a empresa internacional que comprou o processo e que tem hoje o produto no mercado, mas na verdade são muitas vezes desenvolvimentos de coisas que se fizeram, quem diz aqui, diz noutros países, que não são exatamente os centros da inovação que nós pensamos quando pensamos em termos internacionais. O outro lado é que cada vez que eu inovo, é a tal história dos produtos que vinha a falar. Eu inovo, mas se ninguém souber, é muito interessante, mas perdoem em português é uma coisa perfeitamente masturbatória. Quer dizer, é para mim, sou eu, está tudo, não há aqui nada que não seja para o mercado. E é, no fundo, esta inovação da comunicação, e muitas vezes eu acho que se falha aqui em Portugal muito nesta área. Nós temos excelentes empresas com excelentes produtos, mas que depois é preciso quase arrancar a saca-rolhas que as empresas comuniquem. Alguém me dava um exemplo recente de uma empresa de roupa interior, que é aqui na zona de Barcelos, uma coisa chamada Ímpetos. Provavelmente já passaram lá, à porta, quando se vai na A28, vê-se a fábrica ali em grande destaque entre Esposende e Barcelos. É uma empresa que trabalha, lá está, tem a sua própria marca e depois trabalha para as tais marcas internacionais, onde vende, se calhar, muita da roupa que nós pagamos por cabelo com marcas que vêm de fora, é lá produzida. A verdade é que só agora é que essa empresa começou a tentar perceber se nos mercados internacionais a sua própria marca começava a ter espaço que permitisse. Aqui em Portugal vendia. É um mercado relativamente pequeno, tem o mercado das feiras também, muito até algum comércio paralelo, mas se conseguia exatamente começar a penetrar em mercados internacionais. E isto foi um trabalho em saca-rolhas, porque assim, o dono da empresa não quer nada disto. O dono da empresa quer manter as máquinas a trabalhar e ver coisas a sair e muitas encomendas e sabe que enquanto tiver estas marcas grandes a comprarem o produto, tem o seu processo garantido. Mas a sua rentabilidade é sempre minúscula relativamente àquela que poderia ter. E nós todos conhecemos o exemplo de meia dúzia de empresas portuguesas que estão a fazer algum sucesso fora. Os casos das Flylanders, das salsas, que toda a gente conhece. E eles começaram, por exemplo, a salsa não existia. Foi uma marca criada há 10 ou 15 anos atrás e que fez um trabalho. E a dada altura, com riscos, apostou em ter a marca colocada fora, em ter algumas lojas, a mesma coisa com determinados negócios de sapatos, com quem diz isso também com algumas empresas do setor alimentar. Mas são, digamos, a parte da comunicação, a forma como se dá, se faz chegar essa informação, seja ao consumidor final, seja a quem são os nossos potenciais compradores, é fundamental. Por isso, muitas vezes a questão da comunicação, eu diria que é quase tão importante como a questão do produto,
E isto, há com certeza exceções, mas eu diria que a verdade anda mais ou menos no meio disto. É que um mau produto pode ter uma comunicação fantástica, não se sabe, mas também um bom produto, se tiver uma má comunicação, pode ter um sucesso relativamente limitado, mas dificilmente avançará muito mais do que isso. E daí a história dos produtos. Isto é uma capa de um disco que eu realmente tenho e que comprei há muitos anos em vinil, que é verdade, é um disco excelente, mas se eu disser o nome do produto, nem sabe o que eu vou falar. Porque é aqueles tipo One Time Wonder, que é no dia 15 de janeiro de 2006, saiu uma música qualquer que fez enorme sucesso de 3 semanas na Rádio Inglaterra, e que a gente às vezes pergunta: porquê é que ninguém ouviu isto? Música excelente, porque é que ninguém conhece? E a questão é um bocado essa: ninguém conhece porque não faz parte das tais playlists que a gente ouve na rádio. Há coisas que eu hoje sou muito franco, já quase que não ouço rádio, a não ser a parte noticiosa, porque não há paciência. Se vocês ligarem uma rádio de manhã e fizerem como eu faço, Portos de Lisboa de enfiada, percebem que eu venho a mesma música, a mesma, que às vezes é horrível, vamos ser muito francos, a mesma música 10 vezes durante um dia, 15 vezes durante um dia. Não há paciência. E a questão é um bocadinho entrou no ciclo, no circuito, faz sucesso, porque há muita gente que infelizmente associa, ou felizmente, não sei, associa quantidade a sucesso. Se eu ouvi isto 10 vezes, eu até nem gostava antes, mas ouvi 10 vezes, deve ser bom. E eu chamo isso a tática da porta da discoteca. Se vocês aqui há uns anos se lembram, quem está as pessoas mais velhas da sala lembram-se bem disso, havia uma técnica fantástica que se fazia aqui no Porto, que era, a discoteca estava vazia. Ninguém lá dentro, mas não se deixava entrar ninguém, até ficava um magote de gente à entrada, que era para dar a ideia a quem passava, que aquilo devia ter um interesse. Estava ali tanta gente à espera para entrar, é porque tinha algum interesse. E aqui é um bocadinho a mesma coisa, é assim, há coisas que o martelado, repetidamente martelado, entra. Há marcas que entram, há produtos que nós, às vezes as pessoas perguntam-se para que é que realmente se isto vale mesmo a pena ou não, mas a verdade é que, a dada altura, toda a gente tem um descascador de não sei o que é, porque aquilo martelou 53 vezes na televisão e as pessoas acabam por comprar. A questão da comunicação é fundamental. Se eu tenho um bom produto, se não o comunicar, se guardar para mim, eu dificilmente chego lá. Finalmente, e acho que isso é a questão que temos vindo a falar desde o início, não basta ter bons produtos nem bons serviços, eu acho que a questão de identificação é fundamental. Eu tenho de me tornar necessário ao olho de quem compra. Às vezes não me interessa muito aquilo que eu consigo fazer no meu produto, é tão melhor que os outros. É a maneira como eu o coloco. Mais uma vez, e peço desculpa do português, eu uso muitas vezes as expressões assim: todo burro come palha, precisa saber dar. Quer dizer, um bocadinho. A questão é um bocado esta, ou seja, não está tantas vezes na questão da palha, nem na questão do burro, está na questão do ato. E o ato aqui é realmente o ato relevante. É muitas vezes a questão da comunicação, e falando daquilo que eu dizia há pouco, um mau produto que eu compro uma vez e que esse produto, para mim, porque foi muito bem comunicado, me atraiu. Se a experiência que deriva do consumo for má, o que é que eu faço? Não repito. Por isso tem que haver aqui alguma sustentação do ato de consumo. Mas eu preciso conquistar a primeira compra. Ninguém passa a ser um comprador do produto se não comprar pelo menos uma vez. E a dificuldade nos negócios, muitas vezes, é conseguir que as pessoas experimentem. E se a questão for muito diferente daquilo que é o produto tradicional, mais difícil é eu convidar as pessoas à experiência. Logicamente, se eu fizer isso com um produto de uma marca que nunca ninguém ouviu falar, que é difícil. Se eu fizer com uma marca que as pessoas já têm alguma percepção e que têm alguma garantia, que geralmente os produtos daquela marca têm qualidade, a experiência de compra é relativamente mais simples. Depois é a questão dos 2 segundos. Quando chego ao supermercado, se eu tenho uma ideia daquilo que quero comprar e essa ideia faz parte do meu imaginário, é muito fácil o ato de compra. Imaginem, ao contrário, quem faz compras com alguma frequência, o que é que seria se nós, em cada coisa que compramos numa lista que às vezes tem este tamanho, tivéssemos que pensar 5 minutos. Se vou comprar isto, ou vou comprar aquilo, se hesitasse, agora se calhar quero a lata de tenório, agora quero a lata de bom petisco, não vou levar de tenório, não vou levar... Então, um ato de compras que já é doloroso, tornava-se uma coisa um bocadinho mais complicada. Por isso, digamos, a questão da marca também funciona aqui a tal bússola, não é? A questão de facilitar o ato, facilitar o nosso comportamento relativamente aos produtos. Depois, o que é que as marcas nos dão? Eu, quando tenho uma boa marca, eu tenho a garantia maior, não é a garantia, é uma garantia maior,
que aquilo que foi o investimento que eu fiz atrás tenha uma maior possibilidade de sucesso. Se eu estou a fazer isto num produto, lá está, com a tal marca que nunca ninguém ouviu falar, a garantia de que eu vou recuperar o investimento que fiz é muito complicada. Por outro lado, pensem em termos de exportação. Quando nós exportamos as tais t-shirts de 5 euros, ganhamos 5 euros. Quando nós exportamos uma t-shirt que tem uma marca, estamos em termos de valores, estamos a exportar valores completamente diferentes. E isso deriva não só da qualidade daquilo que estamos a vender especificamente, deriva daquilo que conseguimos transmitir aos outros, a tal questão da marca, do que estamos a vender. Falando agora de uma área que é muito a que eu trabalho. Vocês têm uma prateleira de supermercado, tem sumos de fruta. E agora há um gestor de categoria que diz, estão 6 produtos à venda nesta categoria, mas isto tem muita coisa, logisticamente é muito complicado, há produtos que não rodam, eu quero trabalhar só com 4. Quais são os 2 que vão sair? Seguramente as marcas menos conhecidas. Que ninguém abdica de ter na prateleira aquilo que são os produtos melhores, que eles acham que os consumidores vão preferir. Por isso, hoje, temos um grande problema com tudo aquilo que são as chamadas terceiras e quartas marcas, que cada vez mais, num supermercado, quem diz um supermercado, podemos falar de outras cadeias, de outros tipos de negócios, que é muito parecido, os sortidos, por questões até de logística, e vocês pensem que um limiar de um supermercado não é eterno, custa dinheiro, digamos assim, por isso o que eu quero é, por cada metro quadrado de prateleira que eu tenho, vender o máximo possível. Por isso, chama-se na gíria, o produto tem que rodar. Se um produto que não roda, está lá pousado e que ninguém lhe pega durante semanas, é um produto que não interessa. Por isso, a questão aqui é todo um jogo. Eu posso dizer, se os supermercados não são abertos à inovação, porque há marcas novas que não colocam. Quem está do outro lado tem esta lógica que não é discutível sequer, que é a lógica. Eu tenho 2.000 metros quadrados para gerir. Hoje em dia, a comparação que se faz, se vocês fizerem um benchmarking de supermercados, como é que ela se faz? É muito simples, quantos euros se faz por metro quadrado de supermercado? É tão simples quanto isto. Eu tenho um de 700, um de 900, um de 1.000, 5.000. Divido aquilo por metros quadrados, e temos, logicamente, num supermercado pequeno, não é? Vende-se muito mais, porquê? Porque tem sortidos muito mais pequenos, logo tem muitas prateleiras ocupadas com aquilo que toda a gente compra. Num supermercado grande, vocês forem a um Continente, Matosinhos, ou Jumbo ali, ou a Rábida, ou principalmente ao do Lessa, do Mar Shopping, vocês vão perceber que tem prateleiras onde há marcas que vocês não encontram num supermercado pequeno, porque é natural que não encontrem. Quer dizer, se eu tenho 2 metros para pôr cafés, num sítio e no outro tenho 20, é natural que eu tenha mais marcas. Mas as marcas que surgem mais, normalmente, são as tais que não vendem. E então isto é um ciclo vicioso. Uma marca não vende, desaparece prateleira, longe da vista ou longe do coração. Por isso, estamos sempre neste processo, que é um processo que, infelizmente, faz com que, do lado de quem produz, a tentação seja concentrar. Ou seja, cada vez haver mais produção de menos marcas. E isto levanta muitas dificuldades a quem quer se lançar num negócio, levanta muitas dificuldades a quem quer criar riqueza com outras coisas, porque a dada altura parece, por exemplo, cafés só há Delta Nestlé, ou não sei o que, só há isto, só aquilo. Quer dizer, nós hoje, em alguns supermercados, eu diria que criamos quase uma ditadura do gosto. Eu chego lá e muitas vezes não tenho nada, quer dizer, é marca branca ou quando há o ou, porque em muitas situações, se hoje chegamos às lojas mais pequenas, nem ous há. Depois fazem um bocadinho isto, dão as garantias tais adicionais de qualidade e, acima de tudo, conseguem convidar à experimentação. Está uma menina com uma banca numa loja a pedir para experimentar uma conserva nova, se for um produto, uma coisa esquisitíssima que nunca ninguém, as pessoas passam mais ou menos ao lado. Se for uma marca que eu já conheço, já provei, gostei, deixa-me experimentar, pode ser que isto seja. É relevante o conhecimento prévio que eu tenho da marca. E isto não é ser provocador, mas é um bocadinho isso. Os nossos bebés, coitadinhos, não precisam estar assim tão carimbados, mas é verdade que aquilo que me faz definir uma boa marca é um bocado isto. Aquelas que conseguem definir um estilo de vida às pessoas, aquelas que marcam as tendências. Nós sabemos que há marcas, um produto que lançam, nós sabemos que passado algum tempo, naquela família de produtos, toda a gente vai copiar, seguir aquela tendência. Porque são marcas que têm essa capacidade de marcar as tendências, de definir esses estilos de vida. Isto aqui não se aplica tanto, mas quer dizer, pensem também que não há só marcas em produtos. Hoje em dia, uma loja é uma marca. Uma coisa chamada IKEA é uma marca, ou uma coisa chamada Continente é uma marca. São marcas poderosíssimas. Há marcas, que é o caso, por exemplo, da IKEA, que ultrapassam muito a marca em si mesmo. Hoje em dia as pessoas dizem esta é uma casa decorada, foi uma casa decorada na IKEA. Toda a gente sabe facilmente
Pá, eu casei uma primeira vez há, não vou dizer há quantos, há muitos anos. E lembro-me o que é que custou montar uma casa, comprar móveis para uma casa. Eu vou dizer, era uma fuleirice. E eram baratos para a altura, mas eram uma fuleirice, feios. Hoje em dia, com menos de metade desse valor, mas muito menos de metade desse valor, estamos a falar, quem se lembra também desse tempo o que é que a gente ganhava nessa altura, hoje, para fazer essa comparação, consegue-se ter uma casa decorada de uma outra forma. Podemos dizer, é para a vida toda. Aquilo que se compra ali e 8 a 70 anos e nem usar a mesma cama, epá, não. Mas se calhar também aqui a vida mudou. E esses produtos também já não se compram para a vida toda. Já ninguém quer comprar uma cama hoje, pá, vai só de pensar nisso, acho que se arrepia, que eu tenho 50 anos, ainda se vai deitar na mesma. Por isso, é um bocadinho esta lógica de que as marcas têm um vínculo que vai muito para lá do consumo. Isto é um meu discurso, não vou fazê-lo aqui, não vale a pena, mas acima de tudo dizer-vos isto. A massificação é muito má do ponto de vista dos pequenos negócios, das pequenas empresas, porque a massificação é exatamente isso, é grandes séries de grandes produtos, grandes marcas, grandes espaços, e depois a dada altura é a pergunta, mas eu nasci ontem, sou pequeno, como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou, como é que eu vou conseguir chegar ao dia que posso aspirar a jogar na Liga dos Campeões se eu ainda estou nos regionais? E é um bocadinho esta lógica, nós precisamos cada vez mais de pensar, e acho que isso em Portugal está a acontecer, felizmente, nós estamos a ter uma renovação muito forte do comércio. Se vocês forem hoje aos centros do Porto, centro de Lisboa, as pessoas muitas vezes, porque passam lá todos os dias, não têm se calhar tanto essa percepção, mas está a haver uma revolução no comércio, ou seja, continua a existir a loja da Dona Joaquina dos anos 50, continua a ter a mesma montra, com o mesmo guarda-chuva na oblíqua que tinha há 50 anos, logicamente que existe, mas cada vez mais há lojas novas. Muitos de nós, não sei se dos de nós que estamos aqui, mas muita gente começa hoje a ter alguma saturação relativamente ao modelo normal do centro comercial, em que eu entro no centro comercial em Lisboa, no Porto, em Aveiro, e as lojas são rigorosamente as mesmas, até a música barulhenta que está dentro normalmente é a mesma. Por isso, estamos a falar de uma situação em que as pessoas começam a estar... evoluiu-se a um ponto que já se chegou a alguma saturação. E o comércio, nesse aspecto, é muito importante, não apenas para nós, enquanto consumidores, termos uma experiência. É bom eu chegar a uma livraria e não ter que soletrar o nome do autor. Chama-se Smith, S-M-I-T-H, quer dizer, há alturas que é irritante ter que fazer isso. É bom entrar a uma livraria onde as pessoas sabem que aquilo que eu quero é um livro, que sabem o que é, e que se não tiverem me arranjam. Não preciso estar a contar nenhuma história, eu não preciso ir a uma loja onde todos os artigos que estão à venda são iguais àqueles que eu compraria. Vou hoje de viagem, e quem faz um bocadinho nessa antigamente, ir de viagem era um ato mais divertido. A gente chegava a um país qualquer, entrava nas ruas principais e encontrava umas coisas que aqui ninguém tinha. Então trazia todo contente. Hoje é tudo igual. Há Zara na Rússia, quer dizer, não há dúvida, e pode não ser o mesmo artigo exatamente, mas não há de ser completamente diferente. Por isso, a questão do comércio é muito relevante para quem está, principalmente na questão dos pequenos negócios. E depois, para terminar, porque também já vamos um bocadinho longos, dizer-vos que há uma parte, pronto, e essa, quem está aqui a trabalhar em casas como a vossa, acho que é tão relevante. Se fala muito na questão das patentes, na questão de todo o trabalho que se faz nessa área, mas a proteção das marcas, eu diria, é tão importante como a proteção das patentes. Só explicar que, basicamente, quando vocês falam de marcas, vocês podem encontrar 3 tipos de abusos, chamando assim. Este de baixo era aquilo que eu vos falava há bocado, o caso do Head & Shoulders, é um case study internacional, que essa embalagem acho que faz fotografia em todos os lados do mundo, que são os tais produtos que nós chamamos de copycats, que são produtos em que eu pego instintivamente a pensar que estou a comprar uma coisa e estou a comprar outra. Depois temos ali o belo do Dolce Banana, e é as nossas aliterações, e este por acaso não é um caso português, mas podia ser, e é as nossas, lembro-me que há uns anos havia as marcas Alídias, por exemplo, era uma marca muito, o Galo Desportivo, que era uma marca muito conceituada de sapatilhas. Pronto, há uma série de tentações de contrafação, algumas delas muito bem feitas. Quem trabalha nesse setor, eu tenho a felicidade de partilhar a vida com quem trabalhou muitos anos nesse setor, e é assim, há produtos que só são contrafação, é a história das notas do Alves dos Reis. Quem se lembra da história antiga? Tudo é verdadeiro, menos a autorização. Tudo é verdadeiro. Os botões são verdadeiros, o tecido é verdadeiro, a etiqueta é verdadeira, tudo é verdadeiro.
A única coisa é que foi produzido sem autorização do dono. As notas do Álvares Reis também eram verdadeiras, exatamente iguais, só que o Banco de Portugal ele tinha falsificado a autorização, era tal e qual. Por isso, nós temos casos da contrafação, o problema português, mais uma vez, fogueira, mas temos casos de contrafação em que eu diria que muitas vezes, entrando-se num jantar muito requintado, se calhar estão duas pessoas sentadas a um lado ou outro com duas camisas iguais e uma custou 15 euros na feira e outra custou 150 na loja e elas são iguais, não são parecidas. Depois há o conceito tipo a chinês que é parecido, não é? A coisa é mais ou menos como o telefone, é mais ou menos como... Mas nós estamos a falar de coisas que são produzidas nas mesmas fábricas, com as mesmas máquinas, com tudo igual. E que são contrafações muito bem feitas. E que são muito... Há marcas em Portugal, e não é só em Portugal, que são muito difíceis de... Por exemplo, pensem em Portugal o que é vender Lacoste numa loja. Lacoste é para martelar, quer dizer, é uma marca martelada. Por isso, hoje comprar Lacoste numa loja, é óbvio, o detentor da marca Lacoste sofre prejuízos brutais todos os dias, que são daquelas marcas. E nós hoje temos algumas situações em que marcas, principalmente na área têxtil, na área de calçado desportivo, que são fortemente atacadas. E depois, a terceira, que é, digamos, a mais recente forma de brincar às marcas, é fazer uma coisa interessante, que é as marcas são registradas, vamos ver à frente, normalmente para o seu mercado nacional. Por isso eu registro, tenho uma marca em Portugal, de vinho, e registro a marca em Portugal, só que esse registro só tem valor neste retângulozinho. Passando a Espanha, esse registro já não tem nenhum valor. E o que acontece é que nós, nesta última fona de exportação, muitas empresas que não exportavam nada há 10 anos atrás, começaram a ter cada vez mais esta preocupação de colocar produtos no exterior, mas não acompanharam essa preocupação com a preocupação do registro. E o que é que está a acontecer? Algumas pessoas portuguesas, até muitas vezes, registram elas essas marcas no estrangeiro e o que vão pretender é fazer, em bom português, chantagem com os donos das marcas, dizendo: eu tenho a tua marca registrada na Alemanha, por isso, se tu quiseres ficar com ela de volta, compra, paga. Um bocadinho o exemplo que acontece com os domínios na net. Vocês provavelmente já todos receberam uns mails manhosos a dizer que eu tenho o domínio não sei o quê, e se quiser comprar, um chinês, quase sempre são chineses, não é ser racista, mas é um bocadinho a questão, o mercado está muito virado para aí. E nós tivemos um caso muito recente de alguém que fez um registro brutal de marcas e começou a arranjar aqui uma série de problemas e que registrou coisas tão fantásticas como a marca Benfica e Sporting. Não registrou o ponto, foi uma vantagem, mas registrou a marca Benfica e Sporting para esses mercados, registrou marcas de vinhos, registrou marcas de queijos, registrou marcas de azeites e depois andou a pedir aos 50 mil, 25, 100 mil aqui e acolá para as pessoas recomprarem aquilo que supostamente é deles, mas que, se pensarmos na verdade, não é deles, porque a marca não está registrada. Ou seja, o senhor não fez nenhuma ilegalidade em termos reais, fez na prática porque ele nunca teve a vontade de utilizar a marca naqueles mercados. A única questão era fazer uma questão pronta e muito simples de chantagem. Por isso, no fundo, há um princípio que eu acho, e é daquelas frases que eu digo muitas vezes, e foi ouvida nesta casa há muitos anos, por alguém que já falei há pouco, que me dizia uma vez que ninguém copia aquilo que não presta. Quando uma pessoa se senta ao lado de um exame de alguém, está com o intuito de copiar, não se vai sentar ao lado de um mau aluno. Não vai. Por isso, quando eu tenho um mau produto, ninguém quer copiar. Estamos descansados, ninguém nos vai atacar o produto, ninguém quer saber daquilo. Mas se eu tiver, a partir do momento que o meu produto é melhor, eu começo a ser sujeito a este tipo de situações. Por isso, pensando nós que ninguém quer ter maus produtos, eu diria que da mesma maneira que eu tenho um bilhete do cartão de identidade, da mesma maneira que eu ando e tenho alguma coisa que me identifica, exatamente da mesma forma eu tenho que registar as minhas marcas. O registro é uma questão muito simples. O registro permite outras coisas que não é só eu registrar, permite eu vender. Se ela é minha, é um bem meu, eu posso vendê-la, eu posso atribuir uma licença a alguém. Vejam, que é o franchising. O franchising não é mais do que isso. Eu tenho uma marca que está associada a um conceito e depois, no fundo, alugo essa marca a alguém que tem um espaço, tem que estar sujeito a um conjunto de regras e posso posso reagir, logicamente, a quem tente usurpar a minha marca. Depois, é obrigatório fazer registro? Não. Não é. Isso é um bocadinho na história de Santa Bárbara com Troveja. Nunca é preciso nada até ao dia em que há algum problema sério. E vou-vos
devem-se lembrar alguns, pelo menos, dessa história. Eu aqui há uns 15 anos atrás estive metido num furacão, que foi um dia uma marca de queijo que saiu para Lima e foi para Valdecambra e resolveu-se fazer um caso nacional com a história do Limiano, se recordam. E pronto, por razões profissionais eu estava muito metido e a verdade é que a empresa que tinha a marca, que por acaso era a mais vendida do país, tudo não registrado. Assim, era tão nosso que nem era preciso, era mesmo nosso. Pronto, aquilo era nosso, não era preciso. E a partir do momento em que alguém percebeu isso e tentou agir contra-registando o produto, e depois aquilo deu origem, se lembram, aí é uma célula muito grande, fez outra coisa, que foi pegar em todas as marcas dessa mesma empresa, todas, e tentar registá-las todas. Se estava aquela mal, era provável que as outras estivessem iguais. Eu posso dizer que numa empresa de dimensão relevante se gastam muitos milhares de euros por ano com gabinetes de advogados que só tratam de marcas. A tratar de marcas é uma especialização. Normalmente não é o mesmo gabinete que me faz o direito de trabalho. Não, há gabinetes que são específicos. E esta empresa trabalhava com um gabinete específico. Por acaso até era se calhar o maior do país. Apesar disso, reparem, hoje o que é que se pode registrar? Pode-se registrar tudo. O último dos registros extraordinários que eu ouvi é o da Harley Davidson, que registou o som do motor das motas. Por isso, ninguém pode ter uma moto com um som equivalente ao de uma Harley Davidson. Por isso, o registro chega a estes pontos. Uma garrafa de Coca-Cola, o modelo da garrafa, está registado. Eu posso tentar fazer uma garrafa parecida, vou ter um problema, porque a Coca-Cola imediatamente me vai dizer que aquela garrafa não pode ser, porque eles têm um exclusivo, têm a marca registada. E como é que o fazem? Registra-se tudo, registra-se sons, registra-se imagens. Um rótulo, uma marca não é só um nome, é uma imagem, por isso convém quando eu registro, e tudo custa dinheiro, e isto muitas vezes também faz com que as empresas não o façam, é porque isto são, digamos, parcelas a somar. Mas depois há o outro lado, que é, se eu não o fizer, o que é que acontece? Temos a questão dos slogans, das formas, dos sons, tudo isso é registável. Quando eu registro, tenho o direito por 10 anos. Posso registar, e vamos ver isso à frente, para Portugal, posso registar para Portugal, Espanha e França, posso registar na União Europeia, posso registar mundialmente. Logicamente, com o registro em Portugal custa 10, imaginem, um registro mundial custa 1000. Estamos a falar de custos completamente diferentes. E eu não posso deixar de fazer aquilo que eu uso sério. O que é que quer dizer isto, uso sério? O uso sério é uma coisa tão simples como eu tenho uma marca registada, mas não quero usá-la. Quero só para que os outros não possam ter. Isto é muito típico. Tinha uma empresa que trabalhava muito comigo que acontecia uma situação, até na altura, eu sou responsável da empresa, um ex-aluno desta casa, em que faziam assembleias gerais, imaginem, uma sexta-feira às 6 da tarde, e decidiam, vamos lançar no mercado 2 produtos novos com a nova marca X. E segunda-feira, quando chegava o INPI para registrar, a marca já estava registrada por um dos sócios, que tinha estado presente, mas que não deixava depois a marca ser registrada pela empresa. Isto, quer dizer, aqui em Portugal, casos desses há N, e as pessoas têm sempre a tendência, não é só para ganhar com isso. Nós aqui em Portugal, muitas vezes, fazemos coisas que é para os outros, é para o empate, é para não fazerem assim, eu não faço, mas eles também não fazem, não é? Por isso, a questão do uso sério é muito importante. Depois, a questão dos registros já falamos. Só para terminar esta última slide de todos. A questão do registro é um bocadinho isto, quer dizer, não é um custo. As pessoas às vezes têm a associar, isto custa muito dinheiro. Não é um custo, é um investimento. E é um investimento que serve para segurar o investimento que eu fiz. Muitas vezes, boas empresas têm tido situações muito complicadas. Até nomes comuns são usados internacionalmente. A questão do vinho do Porto, vocês conhecem, por exemplo, é um caso concreto de tentativas que se fazem de tornar uma designação, que é uma designação que nós sabemos regionalizada, como um nome genérico. Em Itália há vários processos, vocês quando falam internacionalmente uma coisa chamada queijo parmesão, se chegarem à Itália e falarem queijo parmesão, a probabilidade de serem assassinados imediatamente é 50% no mínimo, porque não há queijo parmesão. Há queijo parmegiano, e o queijo parmegiano é italiano, e o queijo parmesão é uma coisa que se faz num sítio qualquer, e que eles dizem que é parecido. Não é? Por isso, a questão da defesa do nome, às vezes não é só uma questão de orgulho, é uma questão, obviamente, económica, e como questão económica muito relevante. E por isso, fazer a questão do registro não é tanto
a necessidade de termos um bilhete de identidade do produto só, é uma questão de nos defendermos. Como disse há bocadinho, se eu tiver um bom produto, a probabilidade de ser atacado é muito forte. Pronto, era este o meu parlamento. Eu não sei se poderei fazer o tempo. Eu acho que sim. Se houver alguma questão. Muito obrigado, Pedro. Não sei se alguém tem uma pergunta a fazer. João, obrigadíssimo. Perguntas curtas. No teu primeiro slide estava ali distribuído a Central Mar. Sim. Centrando na Central Mar. Sim. No caso culinário. Quando apresentaste os objetivos da Central Mar. Isto, Pronto. Na relação entre fornecedores e distribuidores. Mas aí na lista de empresas Só temos fornecedores. só tem um fornecedor, não há distribuidores. Ou seja, depende do que tivermos o conceito de distribuidor. Quando eu tenho uma empresa que é meramente comercial, imagina, Procter & Gamble, que é uma multinacional que toda a gente conhece, com marcas de detergentes, parcesentes, tudo o que se quiser. Em Portugal produz zero. Todos os produtos são produzidos em Portugal e são importados de algum sítio. A Procter & Gamble portuguesa, se quiser divulgar ao limite, é um distribuidor, não é um fornecedor no sentido de produtor. Nós aqui representamos, se quisermos, representamos uma das equipas, é quem vende, e somos uns simpáticos adversários de quem compra. Sendo que em Portugal, quem compra são basicamente seis operadores. Nós em Portugal temos uma lógica que é esta: os dois primeiros operadores em Portugal valem 60% do mercado e os 6 primeiros valem 85% do mercado. Por isso, eu, como vendedor, como fornecedor, vivo confinado, basicamente, não é confinado, depois há os outros 15% também existem, com certeza, mas vivo confinado basicamente a 6 distribuidores. E estes 6 distribuidores, que nasceram não há muitos anos, vocês estão a fazer este ano os 30 anos da ESB. Os 30 anos da ESB correspondem aos 30 anos do continente em Portugal. Estão a ser comemorados este ano. Na minha vida do dia-a-dia, aquela coisa que a gente diz sempre em todas as reuniões, é que o ACDC não é antes de Cristo e depois de Cristo, e antes do continente e depois do continente. Antes do continente havia um mundo, depois do continente passou a haver outro mundo. Eu quando saí daqui da escola, quando comecei a trabalhar na Amil, os 10 primeiros distribuidores em Portugal valiam todos juntos, valiam 30% do mercado. E na altura achava-se isso um problema complicado. Hoje 6 valem 85%, é um problema um bocadinho mais complicado. Qual é a questão básica e daí a necessidade de haver uma centro-mar? Neste processo de crescimento da distribuição, foi um crescimento demasiado liberal, demasiado capitalismo selvagem, se quisermos, por uma questão simples. A partir de uma determinada altura, eu peso tanto nas compras do meu fornecedor que tenho um poder quase total sobre ele. Porque ele sabe que se de hoje para amanhã decidir deixar de me comprar, eu vou perder 30% das minhas vendas, 40% das minhas vendas, 20% das minhas vendas. E isto gera a possibilidade de eu, enquanto distribuidor, fazer exigências que vão muito para lá do fornecimento dos produtos. E hoje, a transação do produto é a parte menor do negócio da distribuição. A distribuição ganha muito mais dinheiro com toda a área que nós chamamos paracontratual, ou seja, com tudo o que são as alcabalas aos contratos, com descontos adicionais, com tudo se paga, aquilo que eu vos dizia há bocadinho de entrar na prateleira. Vocês quando entram no supermercado não pagam para entrar só, pagam para estar. Pagam quantas unidades de face a prateleira tem. Pagam a altura da prateleira. Pagam muito mais se a prateleira for de frio que se for uma prateleira de temperatura ambiente. Pagam muito mais se naquela prateleira a barca do distribuidor tiver uma cota importante e como tal, eu sou sempre chutado. Se vocês forem ver, hoje as boas compras fazem nos anões ou as pessoas que andam em cima de andas, porque são normalmente os melhores produtos em termos de relação de qualidade de preço, ou estão na prateleira de baixo, ou estão na prateleira de cima. Quando se tem 1,60 m e não sei o que como eu tenho, deve ser de guarda-chuva para fazer as compras, que é para tentar puxar o produto, porque não se chega lá de outra forma. E isto é para a parte do fornecimento. Depois, eu pago para não ter devoluções, eu pago para centralizar as encomendas, eu pago para receber o dinheiro a 60 dias, eu pago.
que é que significa o PAG? Significa que hoje a rentabilidade de um distribuidor faz-se muitas vezes fora do negócio. Não é o consumidor, quando chega à prateleira e pega e vai pagar na caixa, que gera a rentabilidade do supermercado. O que gera realmente a rentabilidade do supermercado é a relação com os fornecedores. E isso chegou a um ponto, em termos quase de impunidade, que faz com que do outro lado as pessoas tocassem a reunir. O Centro Marca fez este ano 20 anos, este ano passado 20 anos, fez 20 anos, porque há 20 anos, como vos dizia, já se pensava que isto era um problema. E posso-vos dizer que no nosso dia-a-dia, nós não somos pessoas muito... Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa muito simpática para os nossos distribuidores de Portugal. Há umas pessoas que às vezes brincam a dizer que vai haver umas coisas de voodoo, onde se espetam umas agulhas, com a minha cara, com a cara de mais ou menos das pessoas, porque realmente qual é o outro problema? É que a tal sensação de impunidade faz com que os fornecedores afetados não se queixem e deleguem essas queixas em quem as pode fazer sem ser, digamos, responsabilizado ou retaliado por isso existirem associações que fazem este tipo de trabalho. É um trabalho difícil, mas nós temos estatutariamente, só para dizer isto, estatutariamente, não é permitido um distribuidor ser nosso associado, mesmo que tenha as marcas mais poderosas do mundo. Por uma questão simples. Nós encontramos uma fórmula jurídica que diz que um fornecedor, para ser nosso, detentor de marcas, para ser nosso associado, tem que vender os seus produtos numa lógica que é a lógica de multicanal, ou seja, tem que estar presente em várias cadeias de distribuição, em vários formatos, o que não acontece com as chamadas marcas de distribuidores. Por isso, a questão é um bocadinho essa valor. Eu tinha uma... Desculpa, lá está a fazer... que é precisamente qual é o vosso posicionamento com as marcas brancas. Vou-te fazer o discurso oficial. Assim. Nós não somos contra as marcas brancas, que são marcas exatamente como todas as outras. Somos contra a forma como as marcas brancas chegam à prateleira. Explico também de uma forma muito simples. As marcas brancas para os distribuidores é como se o distribuidor fosse jogador e árbitro no mesmo jogo. Ele é jogador porque tem uma marca que vai concorrer com as outras marcas todas, mas é árbitro porque ele é que define a que preço é que se vendem os produtos, em que sítio é que eles se vendem, com que lógica de comunicação é que eles se vendem. Um exemplo prático, uma garrafa de água, para não ir mais longe. Quando chega ao armazém do distribuidor, esta garrafa, não interessa se é esta, mas uma garrafa da marca Continente, igual, vamos pensar que é igual, pode custar 1 cêntimo, 2 cêntimos de diferença muitas vezes à entrada. E chega-se à prateleira e custa uma mais 30 cêntimos que a outra. Porque num produto eu pus 5% de margem e no outro pus 50%. É tão simples quanto isso. Por isso, se eu quando escolhi pôr 50 num e 5 no outro, eu estou a induzir o consumidor a dizer, vai ver porque é mais barato. Isto tudo é possível enquanto um lado pagar para que o outro lado exista. Fazendo agora uma questão para o prático último. Quando vocês aqui há 2 anos atrás, 2 anos não, já fez 3 anos, houve aquele grande 1 de maio do Pingo Doce. Toda a gente, pronto, a revolução industrial em versão supermercado. Esse 1 de maio introduziu, foi, digamos, quase como antes de Cristo e depois de Cristo, foi outro antes de Cristo e depois de Cristo, outra versão. Fez com que o assunto, que era um assunto de uns queixinhas contra outros senhores, passasse a ser um assunto público. Os governos que até ali diziam, sim senhor, você tem toda a razão, mas viraram costas, era um pouco feio. Passou a ser um problema político. E pronto, as coisas que tiveram, para nós, vou dizer com toda a franqueza, enquanto associação, foi a melhor coisinha que podia ter acontecido, foi aquilo que transformou uma situação que era conhecida, mas que não havia ação sobre ela, numa situação que passou a estar na primeira página na agenda. Mas o que é que eu quero dizer com isto? A dada altura, o Pingo Doce chegou a ter, em termos das vendas totais, chegou a ter quase 50% das vendas que fazia na marca branca. Okay? Do total daquilo que tudo vendia, quase 50% era marca branca. E há um problema, e não levem isto demasiado a sério em termos de palavras, há um problema assim, se eu roubo nuns para dar aos outros, se aqueles que eu roubo são cada vez menos, já não chega, se eu ponho os 50% nuns e os 5% no outro, se eu cada vez vendo menos daqueles que fazem 50%, a dada altura eu não tenho como subsidiar os preços dos outros. E um dia, o que é que acontece? Um Pingo Doce, foi o primeiro, mas foram todos, resolveram, eles, diminuir a porcentagem de venda das marcas brancas. Como? Da forma mais simples. Da forma mais simples, aumentando os preços das marcas brancas. Cada um de nós, se tiver uma garrafa destas que custa €1, e tiver uma ao lado que custa 50 cêntimos, eu até posso preferir esta, mas são 50 cêntimos de diferença, levo outra.
Mas se esta estiver a 1 euro e a outra estiver a 85, pá, já a minha decisão se calhar não é exatamente a mesma. Ou seja, aquilo que é o meu critério de escolha, consoante o gap vai diminuindo, torna-nos mais apetentes. Por isso é que hoje se lerem nos jornais, dizem as marcas fabricantes estão outra vez a ganhar contra Portugal. É uma treta. São os supermercados, de uma forma perfeitamente racional, dizem que nós, para o nosso modelo de negócio, não nos interessa vender tanta quantidade deste produto, porque estes produtos nos geram menos dinheiro para nós. Geram-nos lealdade, geram-nos notoriedade, geram-nos uma coisa, mas não nos geram dinheiro ao fim do mês. E essa é a questão básica. A última, só para não estar a ficar mais tempo. Contámos uma história, que alguém me contava há muito pouco tempo, que era uma grande empresa de vinhos, que estava numa reunião com um comprador de uma das maiores cadeias, cá em Portugal, e estava a assistir à conversa telefónica do comprador com uma outra empresa de vinhos, que lhe dizia qualquer coisa. Não sei quantos. Então tu sempre me vendes o vinho a 1,10€. Vendo, mas tens que dar 35% de desconto. Dou. E depois acabou, desligou a chamada e disse: estás a ver? Este senhor dá-me 35% de margem. E tu andas aqui há não sei quantos anos e não me dás, imagina, dás-me 20%. E dizia ao senhor, que tu deves conhecer muito bem, dizia assim: é? Então vamos fazer assim, mas ele vende e só me deu 1,10€, dava-te 35%, por isso ele dá 38 cêntimos em cada garrafa, não é? Mais ou menos. Ok. Vamos fazer isto mais fácil. 1 euro dá-te 35 cêntimos em cada garrafa. Então, ótimo. Eu vou-te fazer um contrato hoje, aqui, e dou-te 80 cêntimos em cada garrafa. Aceitas ou não aceitas? 80 cêntimos? Mas isso no teu vinho, isso é 15%. Não é 35%. E dizia, mas sabe, o caminhão de transporte que leva a tua garrafa da tua central para o supermercado gasta mais na tua garrafa ou na garrafa de 1 euro? Gasta o mesmo. E a menina que mete na prateleira a garrafa gasta mais a tua garrafa ou gasta com a outra? Gasta o mesmo. E diziam, então o que é que tu queres? Preferes meter porcentagem no banco ou preferes meter dinheiro no banco? E o problema do negócio hoje é que isto é um negócio financeiro. Puramente financeiro. E as pessoas têm hoje a ideia do quando vamos, os descontos isto, descontos aquilo, percebam que quem faz descontos é o supermercado, que está lá na placa, mas quem faz os descontos é quem vende o produto ao supermercado, porque esse é que vai pagar a diferença que se tem aqui. E a questão básica é um bocadinho esta. Num distribuidor normal, a questão da marca branca é uma questão de política. Não é uma questão... Os consumidores preferem a marca branca se ela for muito mais barata. E a lógica da marca branca é assim, é quase tão boa como a marca. É assim, quase tão boa. E há a parte final, que é aquilo que eu também costumo utilizar muito. Se vocês hoje forem ver a televisão, assim não está no jornal, todos os canais jornalistas em Portugal vão ter lá novelas. Todos. E depois a frase a seguir é: os portugueses preferem telenovelas. Acho que não é preciso dizer muito. Posso só fazer uma pergunta? Espero que seja bem a resposta. Quando tudo isto, eu estou agora a pensar do lado, por exemplo, da DEC, quando revela resultados que as marcas brancas até são melhores do que as marcas, como é que isto está a defender o consumidor? Assim, eu não acho que as marcas brancas sejam piores, forçosamente. Mas até discutir cabazes de compras, etc., essas coisas, como é que isso realmente... Nós acompanhamos o trabalho da DECO e é assim... há uns anos, também já agora, estas são sempre as histórias, há uns anos estava eu a trabalhar na ANIL e um dia a DECO, não a DECO Proteste, mas a DECO Teste de Saúde, fez um artigo que dizia, assim em letras garrafais, aflatoxinas provocam o cancro. E depois na outra página ao lado dizia que tinha feito uma série de análises a leite e que tinham encontrado alguns produtos com limites da aflatoxina ligeiramente superiores a um limite que eles tinham eles próprios estipulado, que era um limite muito inferior ao da lei, mas que eles tinham estipulado. E eles não diziam que o leite provocava o cancro. Mas é preciso abrir as páginas, a aflatoxina provoca o cancro, o leite tem a aflatoxina, quer dizer, acho que é normal, o racional. O advogado, nós apresentamos uma queixa no Ministério Público sobre isto, e o advogado que nos provou a queixa, por acaso, é candidato do MRPP, sempre em todas as ordens eleitorais, e que é um excelente advogado,
é um excelente advogado, disse-me assim, pá, não esqueça da frase, Pedro, faça uma coisa, apresenta a queixa, diz aos jornais que apresentou a queixa, diz às pessoas que apresentou a queixa e deita a queixa no lixo. Deita a queixa no lixo, porque ninguém vai pegar nessa queixa. Nenhum tribunal deste país vai decidir nunca contra a DECO. Porque a DECO tem esse peso, defende o consumidor. Ok, não vou chamar porque é que uma pessoa que assina uma revista da DECO é sócio da DECO, não vou dizer isso. Não vou dizer que a DECO, para conquistar sócios, vende cafeteiras e diz que vende iPads e depois não tem iPads para entregar, também não vou dizer isso. Não é essa a questão. A questão é, muitas vezes, atrás de um estatuto que se tem, fazem-se testes, por exemplo, no caso dos testes de produto, em que eu acho que há muitas questões que não, para mim nem sequer são discutíveis, mas há uma que é sempre discutível, que é, quando se faz uma análise de produto, misturar isso com preços é um pau de dois bicos, digamos assim. Primeiro, um preço de um produto não é tabulado. Hoje não há preços tabulados em Portugal, eu ponho lá que a lata de feijão custou 75 cêntimos, naquele dia, naquele supermercado. Mas em que dia e em que supermercado? Se calhar no supermercado do lado custou mais, custa menos. Quer dizer, estamos a falar a partir do momento em que estamos a utilizar um dado, que é falar de qualidade de produtos misturando de preço. Nos testes da DEC, muitas vezes, a questão do resultado final deriva desta combinação de dois. Ou seja, não estão a dizer que o produto é melhor, estão a dizer que a qualidade do produto, o preço do produto é melhor. Se eu tenho um produto, pelas razões que eu disse, é muito mais barato que outro, é óbvio que o teste. Há algumas coisas com que nós claramente não concordamos. Pior, esta questão dos cabazes. Pois, é que parece-me Só, também vou-vos contar, mas desculpa, sei que já está agora vai tarde, vou-vos contar só mais uma história, que é sempre uma história mais. Os cabazes são feitos, a análise dos supermercados é feita sempre na mesma altura do ano e basicamente ao mesmo cabaz. Toda a gente sabe que é o Danone de morango, que é o Oreo. Toda a gente sabe que é o queijo castelães, que é o Oreo. Toda a gente sabe que é a diferença. E depois encontram-se estas coisas fantásticas. Supermercado Lidl da Trofa. Danone banana, 85 cêntimos. Danone ananás, 85 cêntimos. Danone morango, 45 cêntimos. Danone banana. Quer dizer, os testes são adulterados, no sentido, no fundo, quando nós estamos a dizer que um supermercado é mais barato, eu diria que foi o esperto que lá estava, pensou, vem cá, deve ser esta semana que vem cá, então há que, eu dou-vos a minha palavra, não estou a brincar, mas não estou a brincar, estou a falar uma coisa muito séria, isto tem duas consequências, ou três se quisermos. A primeira consequência é que aquele produto naquele período vende desmesuradamente e os produtos concorrentes que estão ao lado não vendem. Introduz um fator, mas se eu tenho os iogurtes todos a custar 85 cêntimos, e há um de repente, por uma razão qualquer, acontece. Segundo, eles depois utilizam na sua comunicação institucional, o Intermarché é o supermercado mais barato este ano. O Jumbo, nós todos que vamos às compras, sabemos que aqueles resultados não podem ser. Não podem, quer dizer, não é preciso fazer nenhum, não é preciso ser um cientista para fazer um teste. Pior, nós hoje somos, e aí acho que os supermercados fazem esse trabalho muito bem feito, nós somos sempre levados a fazer compras no supermercado com base no cabaz de compras. Todos nós trazemos para casa produtos. Dando um exemplo prático, nós temos uma mercearia ao pé de casa simpática. Tem um sortido razoável, é uma coisa muito pequenina, mas tem um sortido muito razoável. Garanto-vos que se fizerem lá as vossas compras semanais nessa mercearia, não são mais caras que se forem ao Continente ou ao Jumbo ou a qualquer preço. Não são. Não são. Porquê? Porque aqueles supermercados que vocês têm os produtos realmente muito baratos, mas depois há outros que ninguém quer saber. Nós muitas vezes, e há situações, e voltando à questão da DECO, tenho uma organização equivalente à DECO em Inglaterra chamada WITCH. Vamos conhecer. A WITCH ainda hoje saiu um artigo enorme sobre um conjunto de histórias que eram um produto que custava €1. Na véspera foi posto a €1,5. E depois fazem um pack que é 2 por €2,5. E você poupa 50 cêntimos. Não poupa nada. Depois tem um produto que tem novo preço, €1. E o produto foi vendido a 3 dias ao velho preço, €1,50, e depois é vendido 6 meses ao novo preço. Poupou. Quer dizer, a questão, hoje em dia, é um bocadinho a história do burro e da palha. É um bocadinho a comunicação. Logicamente, nós todos temos sempre a sensação de que estamos a ser beneficiados. É isso que eles querem. Mas, se calhar não serão os únicos, seguramente que o fazem, mas isso acontece com alguma frequência.
Sim, que tem. Todos querem ir jantar. Não, mas realmente podemos. Certeza muita gente que aqui tem perguntas, que realmente mas foi muito rico. Mas não queremos abusar mais da generosidade do Dr. Pedro. Foi excelente mesmo estar connosco. Às tantas vamos precisar repetir a dose um dia dessas, porque realmente há perguntas e coisas. Portanto, se fosse. Pronto. A gente estende este convite. Versão B. Exatamente. Isto foi isso, e agora o próximo é dia 5. Não, e também já se percebe alguma coisa sobre mim, porque quando eu estive cá a aprender português, estava com, e pensava que toda a gente falava tão rápido como Pedro, portanto atrapalhou-me muito. Mas faz que ele consegue transmitir muita informação em muito pouco tempo. Muito obrigado, Pedro, foi excelente, foi exatamente uma tutoria que nós estamos a procuramos. Obrigadíssimo então.